Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Será que estamos a preparar os nossos filhos para a vida? É o tema do programa desta semana. A superproteção dos filhos criou novos rótulos para os que não apenas querem o melhor para os seus filhos, mas como assumem comportamentos muito interventivos. Dos pais helicóptero aos pais bulldozers, há várias definições para uma parentalidade que, dizem os especialistas, não favorece a autonomia nem a maturidade dos jovens em formação. Recebemos esta semana Henrique Raposo, comentador da Renascença, colunista e escritor, pai de 2 filhas e tem assinado vários artigos sobre parentalidade. E também Patrícia Pop, psicóloga, grupo analista, fundadora da Escola de Pais, mãe de 4 filhos e tem também 2 netas. São com eles que vamos falar sobre a preparação dos nossos filhos para a vida neste Da Capa à Contra Capa. Henrique, obrigado pelo teu tempo. Gostava de te perguntar, na tua opinião, debatendo aqui a questão dos pais que temos hoje, digamos assim, independentemente do género, parece-te que os pais de hoje, eventualmente aqueles que têm filhos até aos 25 anos, são mais protetores dos seus filhos, têm uma atenção diferente em relação às gerações anteriores? Antes de mais, obrigado pelo convite. Sim, eu acho que sim. Eu acho que é uma tendência geral para um controlo, a mover um controlo excessivo da liberdade das crianças e dos jovens. E eu acho que isso começa em algo que raramente é debatido e que não é necessariamente uma escolha. É que há uma alteração física do espaço, ou seja, nós ainda brincávamos na rua, não é? Nós podíamos sair de casa e brincar na rua, porque a rua ainda não era dos carros. Entretanto, nas últimas décadas, o espaço físico da cidade, da vila, até da aldeia, transformou-se de tal maneira que, de facto, é um problema para uma criança andar sozinha na rua como nós andávamos. E não parece que haja uma reflexão profunda dos municípios, da arquitetura, para revolucionarmos o espaço público no sentido em que, ok, os miúdos têm que ter liberdade, têm que ter física. Mas depois há outra coisa que aí sim entra a questão da vontade, que nasce do telemóvel. O telemóvel é uma prisão tremenda, a meu ver, que gera uma necessidade constante de controlo. Eu, quando estou à porta da escola, agora já não estou porque a mais velha já vem sozinha para casa, o que é bastante raro hoje em dia uma criança vir sozinha para casa, no quinto, sexto ano. O já denota um problema. Mas quando estava à porta da escola, imagina, se o miúdo não aparecia, tocava e ele não aparecia de imediato, os pais ficam imediatamente nervosos e pegam no telemóvel e ligam. E outra coisa que descobri há dias, para preparar aqui um pouco esta conversa, há agora aplicações de telemóvel que permitem aos pais ver o que é que se passa na creche do bebê. Ou seja, é uma aplicação que te permite ver, que tem câmaras e que te diz o que é que o bebê comeu e o que é que aconteceu. Eu acho isto quase distópico, percebes? E o que se passa é que também vemos esse tipo de controle em idades mais avançadas. Hoje em dia temos professores universitários que se queixam que os próprios pais, já em idade Sim, adulta, exatamente. tentam saber algo e pedem Não é, explicações aos próprios professores. não é tentar saber, vão lá discutir. Eu tenho colegas, meus colegas do meu tempo que são professores universitários e que comentam isso precisamente que estás a dizer. Ou Compreendes seja, isso? não compreendo todo. Ou Não, compreendes porque é que isso surge? Pelo menos compreender o não que... porque isto lá está, é um contínuo. Imagina, eles agora têm 20 anos, não é? Ou 20 e tal anos. Sim. Já nasceram neste século. Cresceram num ambiente que eu descrevi há pouco, onde a rua, o descampado e onde nós nos organizávamos sem a supervisão do adulto, já não existe. Isso foi substituído pelas... Repara,
Os miúdos só brincam. Olha o futebol. O futebol já ninguém joga futebol de rua para se divertir. Vai logo por uma academia ou por um clube onde joga um futebol hiper profissional, onde assim que o miúdo recebe a bola já está a receber instruções do treinador. Hum, Há uma obsessão com as atividades direcionadas, ou seja, é o inglês, é o balé, é o karaté, a natação. Os miúdos já não brincam, têm sempre o calendário da semana parece uma coisa de adulto, não tem espaço para brincar. Mas isso É, significa mais, e depois, mais atenção dos pais, ou seja, mas é uma atenção que eu acho que é tóxica e nociva, que chega ao ponto que se está a passar. O facto, a meu ver, é quase caricatural, parece uma piada. Tu estás na faculdade, és um adulto e o teu pai vai lá para ralhar com o professor porque não te deu a nota não sei quê, ou porque deu uma matéria que o menino achou ofensivo, ou até para preencher papéis. Isto de facto, há aqui um problema. Repare, eu há coisas que eu percebo, todas as gerações têm conflitos umas com as outras. Nós tínhamos conflitos com a geração dos nossos pais, nossos avós, mas esta é uma resposta a uma geração anterior que não ligava tanto aos filhos? eu acho que nesse ponto há uma hipercorreção. De facto, no nosso tempo, os nossos pais e avós tinham uma noção muito, como é que eu ia dizer, muito, não queria usar a palavra primitiva, mas muito básica do que é a criança, do que é, por exemplo, a neurodiversidade, as dislexias, autismos, etc, etc, etc. Mas eu acho que nós hipercorrigimos de tal maneira que estamos a limitar, enquanto pais, a capacidade de criar seres adultos funcionais e autónomos. Há aqui e isto é o ponto que eu queria dizer. Eu não tenho muita paciência para aqueles debates entre gerações. Esta geração aparentemente é mais conservadora nos costumes do que a nossa. Isso eu dou de barato. O que me parece estranho é haver... Porque isso são modelos de vida adulta que são legítimas. O que me parece que há muito nesta nova geração é a recusa da vida adulta. Tu não podes chegar à faculdade, tens 20 e tal anos, e comportares-te como uma criança ao ponto do teu pai, é o teu pai ou a tua mãe que vai lá falar contigo com os professores, ou com o funcionário da administrativa da secretaria. E depois tu vês aqueles fenómenos... olha, a nossa Joana Marques fala muito disso aí no Extremamente Desagradável, que é os youtubers e os influencers. E tu vês nessa miudagem que já não. E calma, não, às tantas não são miúdos, são já adultos com 20 e tal anos, 30 e tal anos, e onde tu vês implicitamente ou mesmo explicitamente uma recusa da vida adulta. Não quer ter um emprego, não quer ter filhos. Uma recusa ou um adiamento? Eu acho que já não é adiamento, é mesmo uma recusa. Porque é o mesmo processo que os leva a sair mais tarde da casa dos pais. Exatamente. Eu acho que, de facto, esta geração queixa-se que é difícil ter casa, mas na nossa geração também foi assim. Também era muito difícil alugar uma casa, também era difícil comprar uma casa. Na geração dos meus pais também era assim. A entrada na vida adulta é difícil. E será sempre difícil. Aqui a questão é se há, da parte desta geração, é uma questão, uma hipótese, que eu tenho vindo a desenvolver e falar com imensas pessoas, por exemplo, recursos humanos de empresas. Se há, de facto, aqui uma percentagem grande desta nova geração que recusa, de facto, aquilo que é a vida adulta. Tu tens um exemplo que chega a ser quase caricatural. Tu tens em vários tipos de profissão, quer em classes mais altas, tipo advocacia, quer em classes mais baixas, trabalhos manuais, trabalhos do working class, digamos assim, onde os chefes e os empresários contratam aquela pessoa e passado 6 meses ela diz, eu não quero isto, quero encontrar o
o meu verdadeiro eu num retiro espiritual e por aí fora. Duas questões. Vês alguma distinção no género entre homens e mulheres, meninas e meninos, rapazes ou raparigas? Em que sentido? No sentido da proteção, de uma hiperproteção, de uma defesa Uh, maior. aí não vejo, não parece que haja diferença a este nível, ou seja, do pai ou mãe hiperprotetor, não parece que haja diferenças entre géneros. Outra questão que gostava de colocar é, se não te parece, isto é uma leitura um pouco sociológica e uma tese que gostava de conversar contigo, tem a ver com o Claro. seguinte, não te parece que sociologicamente as sociedades hoje estão mais viradas para os seus núcleos familiares, ou seja, o que interessa é o bem-estar da minha família, depois num segundo lugar virá a comunidade e outros problemas do país, ao contrário do que eventualmente numas décadas atrás, noutras gerações, onde isso poderia não ser assim? Acho que concordo contigo e temos indicadores políticos disso. Por exemplo, os dois partidos que desapareceram na prática da vida portuguesa, o CDS à direita e o PCP à esquerda. O CDS Não desapareceu. desapareceram. O CDS desapareceu e o PCP para lá caminha. Tinham, à sua maneira, ideais de vida comunitária. Ou seja, é aquilo que estás a dizer. Além da família, existia o bairro, que era ancorado em coisas diferentes. O CDS defenderia um bairro ancorado na igreja, o PCP num bairro ancorado no sindicato. Vamos pôr as coisas assim. Isso desapareceu. Essa ideia de vida comunitária que vai para além do nosso umbigo familiar foi de facto destruída nas últimas décadas por uma noção à esquerda e à direita muito libertária, muito individualista, que de facto restringe o interesse do indivíduo para si próprio ou só para os seus, para o seu núcleo. E as redes sociais ou a digitalização acentuam o umbiguismo, é isso? Exatamente. E depois tivemos esta bomba de neutrões que é o telemóvel e as redes sociais que levam a reforçar esse umbiguismo. É uma coisa curiosa. Eu tenho falado bastante com mães e pais que têm miúdos agora que estariam na idade de começar a sair, começar a namorar, e em vez de saírem, em vez de lá estar e tocarem à campainha do amigo para ir beber um copo à noite e tentar falar com uma rapariga num bar, fecham-se no telemóvel e fazem tudo numa espécie de vida virtual através de avatares e falando em sexualidade e namoro. Obviamente que o acesso absurdamente fácil que eles têm à pornografia tem de certeza aí um efeito perturbador na diminuição desta ideia de sair para namorar de facto com uma rapariga de carne e osso em vez de estar no telemóvel e no computador. É um desafio para os pais. Obrigado, Henrique. A reflexão do Henrique Raposo. E agora vamos receber Patrícia Pop, psicóloga e a fundadora da Escola de Pais, que tem trabalho nesta matéria. Bem-vinda à Renascença. Gostava de lhe perguntar se há, na sua perspectiva, hoje em dia, superproteção, efetivamente, em relação aos filhos. Os pais são hoje mais protetores em relação a outras gerações? Olá, Zé Pedro. Muito obrigada pelo convite. É um gosto estar aqui a conversar consigo. Esta questão que me põe é uma questão muito vasta e eu vou abordá-la também do ponto de vista da minha experiência clínica. Uhum. E há uma coisa que é os pais estarem presentes na vida dos filhos, sempre que eles precisam, acolhê-los, ajudá-los a ultrapassar dificuldades e que apoiam o desenvolvimento dos filhos. Mas outra coisa é os pais que se sobrepõem aos filhos e que, no fundo, correm o risco de inibir o seu desenvolvimento. E no caso da sobreproteção, isto é um assunto que, como
muitos outros assuntos, temos que ir tentar ver quais são as razões subjacentes a esta questão. E muitas vezes tem a ver com problemáticas próprias dos próprios pais, que vão condicionar as suas respostas e que muitas vezes são mecanismos que não são intencionais, mas que são inconscientes. E sendo inconscientes, não tão acessíveis e, portanto, vão-se repetindo muitas vezes, tem a ver com fragilidades dos pais e com um sofrimento que muitas vezes não pode ser lembrado. E os pais não têm noção do comportamento que estão a ter? Eles têm, mas não têm noção da origem desse comportamento. Que às vezes essa origem está onde, exatamente? É uma origem de sua herança psicológica, familiar, é o contexto? Bom, será também do contexto, mas especialmente da origem das suas experiências que tiveram nas suas famílias de origem e que podem ser depois potenciadas pelo contexto e que vão ter um impacto também no desenvolvimento dos filhos. O que é exatamente aquilo que eles não querem. Não é? Os pais querem fazer tudo muito bem, dar o melhor aos seus filhos e, portanto, esforçam-se imenso. Agora, há aspectos dos pais que eles não são conscientes e que eles não controlam. Não é? Desejos, por exemplo, que os filhos sejam iguais a eles, que façam o mesmo que eles, que pensam da mesma forma que eles. Assim, eles não estão a ver os filhos como pessoas separadas Da deles. sua experiência, isso é generalizado nos pais? Não, quer dizer, acontece frequentemente. Da amostra com que trabalha, vá. Acontece, mas não estou a dizer que são todos, não estou a dizer, mas a questão inconsciente nós não devemos menosprezá-la, porque ela acontece em todas as pessoas. Certo, mas é um comportamento que sublinhou a ideia de querer que os filhos sejam como eles, pensar como eles, e não há a inversa, ou seja, fazer o contrário daquilo que eles pais foram em relação aos seus pais, ou seja, eu não quero fazer ao meu filho, ou não quero que aconteça na minha relação com o meu filho aquilo que aconteceu com o meu pai ou com a minha mãe. Sim, normalmente é isso que os pais querem, verbalizam, não querem que aconteça e que se esforçam para que não aconteça. Mas, sem eles repararem, por vezes acontece, não estou a dizer sempre. Mas, por exemplo, às vezes os filhos, os pais conduzem as coisas de forma inconscientemente para que os filhos façam aquilo que eles gostariam de ter feito. Não é? Nós conhecemos vários exemplos disso, tirar um curso, ou, ser de uma determinada maneira, mas também há outras questões, medos, idealizações de famílias perfeitas, que nós sabemos que não existem. Não é? E que transmitem aos filhos e, portanto, acaba por não ser possível na família falar sobre sentimentos que não sejam os bonitos e os bons. E, portanto, é muito difícil falar da agressividade, da tristeza, dos medos, das zangas, e isto inibe tanto o desenvolvimento dos filhos, e os filhos não podem tocar nesses assuntos. Falta diálogo entre pais e filhos nessa medida? Falta. Neste aspecto, sim. Falam sobre muitas coisas funcionais, muitas experiências e etc. Agora, sobre sentimentos e sobre questões mais difíceis, fala-se bastante menos. Não basta perguntar se correu bem o dia de escola? Não. E nessa medida, mas até que ponto devem os pais entrar na esfera da intimidade de sentimentos do próprio filho, desse ponto de vista? Não é preciso entrar na intimidade, mas pode estar aberto a ouvir o que os filhos sentem. Eles não têm que contar tudo, não é? E o que eu queria também, falando um pouco da sobreproteção, Sim. Quando os pais vão fazer tudo pelos filhos, têm ansiedade que lhes aconteça alguma coisa, eles no fundo estão a ocupar um espaço dentro do filho que vai deixar pouco espaço para o próprio filho,
para ele experimentar livremente alguns comportamentos e, portanto, os filhos não crescem por eles próprios. Isso é quase uma supressão daquilo que chamaríamos uma adolescência, por exemplo. No sentido em que esse é um lugar de uma idade de experiência, uma idade de começar a testar os seus limites, as suas autonomias, as suas liberdades, não é? Sim. Por vezes, quer dizer, vai fomentar a dependência, por um lado, ou então, para se libertar, os adolescentes muitas vezes têm que se zangar com os pais, porque não há outra maneira. O que é pena, não é? Pronto, isto faz parte também da adolescência, divergir dos pais. É exatamente por isso, porque querem ser pessoas diferentes. E essa divergência é saudável? É muito saudável, é muito saudável. Quando dizemos aqui que há falta de espaço de diálogo, digamos, entre pais e filhos, isso remete-nos para a vida de hoje, em que estes pais estão mergulhados. Acha que, apesar de tudo, esta preocupação que estes pais têm em relação àquilo que se passa com os filhos não se expressa, é uma questão de tempo, de lhes dedicar esse tempo, ou eles estão simplesmente a seguir estratégias erradas da forma como utilizam o pouco ou o tempo escasso que têm em relação aos filhos. Há aqui também uma necessidade dos pais começarem a recalibrar entre aquilo que as exigências que eles colocam e o tempo que eles próprios devotam para conversar sobre isso? Sim, o tempo é importante, claro, mas é a qualidade também das interações. Não é só o tempo, não é só uma questão de tempo, mas claro que o tempo é importante. Tempo para falar mais de si, para também mentalizar, refletir, não é? E isso é uma coisa que hoje em dia cada vez há menos, não é? Não há tempo para refletir, para pensar nas coisas, é tudo a correr. As redes sociais também é tudo a correr, somos bombardeados, as crianças também, portanto, vêm da escola, vão para as atividades, tudo muito controlado, já não podem brincar livremente como faziam antigamente. E, portanto, isto tudo vai condicionar um bocado. Vai potenciar também alguns comportamentos, como eu estava a dizer, e algumas questões inconscientes. E é aqui que entra esta abordagem que eu desenvolvi, baseada na Grupo Análise, que é a Escola de Pais Grupo Analítica, que é para ajudar os pais a sentirem-se melhor, a compreenderem melhor primeiro a si próprios e depois os filhos e a relação que têm com eles. Ganhar mais confiança nos seus recursos que todos os pais têm, por mais que tenham dúvidas. Pode haver um desespero, eu não sei fazer isto, eu não me sinto capaz de responder esta equação, não é? Exato, mas todos os pais têm recursos e é preciso acreditarem e é preciso também viverem situações específicas e diferentes, podem fazê-lo no grupo de pais, e isto vai ajudá-los a resolver melhor alguns problemas, a sentirem-se melhor, a ajudar os filhos a desenvolverem as suas potencialidades todas, facilitam o processo de individuação e separação, que vai permitir aos filhos terem mais autonomia. E além disso, eles sentem que é um crescimento interior, sentem-se mais em paz com eles e portanto, é favorável e é uma abordagem um bocadinho 2 em 1 que ajuda pais e ajuda os seus filhos. Certo, mas isso reflete quando esses pais que chegam até si, estamos a falar de uma escola de pais, não é? No fundo, este é o termo. Eles chegam até si perdidos, porque além de eventualmente poderem ter um problema na dimensão da relação com os seus filhos, na verdade, talvez não encontrem no tal ambiente externo respostas para as suas inquietações. A minha pergunta, no fundo, é se falta um pouco de reflexão também global sobre o papel dos pais hoje em dia, que lhes retira âncoras onde possam eventualmente ou
ou alguns caminhos onde possam estudar os seus próprios comportamentos. Não há uma reflexão na sociedade sobre os pais, não é? Concorda? Sim, concordo. Há pouca reflexão, fala-se pouco. Aliás, os pais sentem-se muito sozinhos, sentem, quando há algum problema com os filhos, que sentem-se culpabilizados, sentem vergonha. E, por exemplo, a escuta e a partilha vão reduzir esse sentimento de culpa, de serem eles os únicos a ter os problemas. Pronto, e isto acontece no grupo de pais. Eles veem que há outros pais que têm problemas parecidos ou talvez um pouco diferentes, mas que não são os únicos eles a terem problemas. E, portanto, a ansiedade deles também baixa. Sim. E depois, através de toda a comunicação, interação e reflexão no grupo, vai-se criando um ambiente de confiança, de aceitação, portanto não há julgamento, e há uma contenção por parte da grupo analista que conduz o grupo, que vai ajudá-los ajudar a conter as ansiedades deles. Portanto, eles vão se sentir como uma mãe também faz, não é? Com os seus filhos pequenos. Portugal é um país que tem muita gente ansiosa. É. Tem um grande, aliás, consumo de verdade. medicamentos desta matéria. É um pouco estranho que, eventualmente, um país que não... Outras sociedades, talvez, até um país tão luminoso, possa ter esta... Porquê é que somos tão ansiosos? Eu não sei se são só os portugueses. Há várias questões pelo mundo fora, não é? Mas Portugal tem um grande consumo deste tipo de medicamentos, por exemplo. Se calhar porque há menos psicoterapia. As psicoterapias são quase só privadas. Não é possível fazer uma psicoterapia e um tratamento psicológico, ou é muito menos possível no Sistema Nacional de Saúde. E, portanto, não havendo essa ferramenta, que no fundo é uma ferramenta preventiva e curadora, porque os medicamentos só vão aliviar no momento, não vão às causas. Uma psicoterapia vai às causas dos problemas e, portanto, é muito mais eficaz. Leva mais tempo, não é? E, portanto, como não há esse recurso, vai-se mais para os medicamentos, não é? Penso eu, que é uma das causas. Eu falei um pouco dos pais perdidos, porque... Por outro lado, por exemplo, os livros que se consomem mais em Portugal são os ligados à autoajuda, à autoestima, procurar alguma luz naquelas páginas com que eu me possa identificar, não é? Os pais certamente andam nas feiras do livro à procura destes guias, não é? Não é isso? Eu penso que sim, e é importante. Só que essa informação é uma informação racional, não é? Não é... eles, na verdade, apercebem-se das coisas, compreendem as ligações, mas depois não sentem na pele. E é isso que o grupo permite sentirem, vivenciarem aquilo que os filhos sentem. Deixarem marca aquilo na que eles sua próprios reflexão. sentiram como filhos. Aquilo que eles podem fazer como pais, as suas próprias capacidades, portanto é vivenciado, e o que é vivenciado entra muito mais fundo, é interiorizado de outra forma. Uma questão que, apesar de tudo, gostava de perguntar é se é possível quebrar esse contínuo geracional, porque se o inconsciente se mantiver de geração em geração, não é possível cortá-lo, ou é possível atalhar caminho e encontrar uma outra encruzilhada, uma outra vereda para onde caminhar nesta relação entre os pais e os filhos? Ou estamos amarrados inevitavelmente ao peso daquilo que carregamos dos nossos pais, avós e por aí fora? Sim, é um peso que não será igual em todas as pessoas, mas é difícil de ter acesso a essas questões emocionais inconscientes. E, portanto, enquanto não se tiver, portanto, as abordagens analíticas é o que permitem esse acesso,
e compreender melhor essas dinâmicas e também aquilo que se passou, e isso permite quebrar esse ciclo transgeracional que existe e que infelizmente existe, mas que ao tornar-se consciente a pessoa já consegue lidar com essas questões. Se está inconsciente, não chegamos lá. É preciso verbalizar para tentar... É preciso verbalizar, é preciso isso. sentir. Outra questão que há pouco numa conversa com o Henrique Raposo sublinhava é a questão do digital, do papel dos telemóveis, das redes sociais em todo este processo. Na sua avaliação, com a sua experiência, que diferença faz este fator dos telemóveis e do digital em todo este processo? Faz alguma diferença na totalidade da maneira nas atitudes e nos comportamentos, porque cria uma enorme pressão, tanto de se comparar, dos adolescentes se compararem uns aos outros, como quererem mostrar sempre que está tudo bem, e os adultos também muitas vezes, não é? Mostram famílias perfeitas, relações perfeitas, quando nós sabemos que isso não acontece, não é? Portanto, e é tudo muito rápido. Também as crianças e os adolescentes têm um acesso muito, muito fácil a tudo o que é jogos e redes sociais, e portanto torna-se facilmente um escape, e é difícil dar conta de tudo. Desfocam também das suas tarefas escolares. As amizades também, afeta as amizades, obviamente, porque têm menos oportunidade para estar em pessoa com os seus amigos, cultivam mais as amizades online. E isto são tudo coisas que fazem falta, não é? Para se ser autêntico, e para se poder mostrar como se é e ser como se é. Eu estava a pensar daqui a 20 anos entrassem nestes grupos essa geração que hoje são adolescentes e outros que daqui a 20 anos tinham 30 e tal anos, se seriam assim tão diferentes, tendo em conta que eles alimentaram efetivamente um conjunto de relações digitais, virtuais. Eles mais facilmente falam, provavelmente, nessa perspectiva, do que do próprio contacto interpessoal. Parece que se perde um pouco e, aliás, eu penso que a sua abordagem de grupo análise tem um pouco a ver com a necessidade do contacto interpessoal e da troca, no fundo, de experiências. Não lhe parece que há o risco de haver cada vez menos condições de fazer esse trabalho conjunto, porque o digital é tão avassalador que nos leva a relações estritamente baseadas em aparelhos e conversações por aparelhos? Fará alguma diferença, até na forma de se avaliarem mais tarde? Faz diferença, mas também lhe posso dizer que há psicoterapia online e que é tão eficaz como a presencial, praticamente. Portanto, não é a questão de ser online ou não, é a questão do tipo de interação e de comunicação que se vai estabelecer, não é? Com a formação analítica, vai-se ter uma forma de comunicar, de interagir muito específica, e também de conter e de ajudar as pessoas e de se relacionar. Não vê qualquer diferença entre uma geração criada fora destes aparelhos e outra criada já com estes aparelhos na forma de expressar os seus sentimentos? Assim, a maior parte não faz psicoterapia online, não é? A maior parte está imersa nesta confusão e oportunidade. Também a internet traz muitas oportunidades. Não me referi tanto à psicoterapia online, referi-me tanto mais à maneira e às rotinas de expressão de sentimentos que têm na sua vida cotidiana e, portanto, a terem talvez menos contacto interpessoal até deste ponto de vista. Depois pode afetar as relações que têm. Sim. Pode haver quem tenha mais facilidade em exprimir os seus sentimentos via digital. É verdade, também pode haver. Pode haver, não é? Exatamente. Acho que depende, mas o facto de ser tudo muito para mostrar que está tudo bem, isso é que é preocupante, não é?
não ser verdadeiro, não é? Não poderem ser, as pessoas não poderem ser como elas próprias são. Há uma distorção da realidade, de certa forma. Porque há uma pressão para o perfeito, não é? Para o desempenho, tem que ser ótimo em tudo. Pronto, isto vai afetar. As condições em que vivem hoje em dia, quer do ponto de vista dessa incapacidade de andar ou menos frequência de andar pela rua, sujeito a um conjunto de obstáculos que a vida da sociedade tem, juntando ao facto de, eventualmente, também serem menos motivados para isso, e isso poderás explicar as dificuldades em ter uma autonomia que lhes leva, por exemplo, a ficar em casa dos pais até aos 30 anos, quer dizer, essa proteção prolonga-se muito no tempo, e não sei se consegue explicar-me se isso é uma realidade muito mais nossa, portuguesa, do que outras, porque sei que noutros países europeus os jovens saem um pouco mais cedo de casa do que em Portugal, não é? Sim. Há diferenças entre países e claro, definitivamente cá há situações da sociedade, económicas e não só, não é? De baixos salários, dificuldade do primeiro emprego, dificuldade na habitação, que vão ainda potenciar mais estas questões da autonomia. Portanto, vão dificultar a vida aos jovens. Mas se calhar os pais também querem tê-los por perto. Exatamente, é isso, porque são os pais que facilitam também essa separação, essa autonomização. E se os pais se sentem sozinhos, que se calhar sentem, ansiosos, é o tal ninho vazio, não é? Ansiosos, se calhar gostam de ter um filho, pelo menos têm alguém para cuidar e sentem que são úteis e que... Agora, isso é uma questão que é uma necessidade desses pais, não é a necessidade dos filhos, está a ver? E aqui é que é o importante, que é qual é que é a necessidade do pai ou da mãe e qual é a necessidade do filho. São diferentes e muitos pais não veem isso ou não olham para os dos filhos, não têm essa facilidade. É o que acontece, por exemplo, quando eles vão pedir explicações às universidades hoje em dia, inclusivamente, em relação às notas dos seus filhos que já são adultos. Sim, eles não os veem se calhar como adultos, ou acham que são melhores a fazer, ou vão se substituir a eles, e isto claro que vai prejudicar os filhos, vai impedir que eles desenvolvam essa autonomia que é tão importante para saírem de casa, para arranjarem um emprego, para terem uma relação amorosa. Portanto, isto tudo influi. Gostava de fechar com um desafio, que era tentar dar aqui um conselho sobre nesta diferença que há entre uma coisa é acompanhar, outra coisa é sobrepor-se. Começou por usar essa dicotomia logo no início da nossa conversa. O que é acompanhar saudavelmente e o que é já sobrepor? Para quem nos escuta, um exemplo prático, quer dar-nos assim um exemplo prático? Sim, por exemplo, acompanhar, por exemplo, imaginemos pais que têm um filho que tem dificuldade em ir à casa de amigos e em ficar lá a dormir, etc. Pronto, pode haver pais que tentam compreender essa dificuldade, falar com o filho sobre isso, ele, ao sentir-se compreendido, vai diminuir a sua ansiedade, vai se calhar conseguir controlar-se melhor, não se opor a uma tentativa. Se não correr bem, os pais estarão lá para o acolher e não vão julgá-lo, não vão achar mal, não é? Pronto, aí estão a ajudá-lo a ultrapassar uma dificuldade, estão a dar-lhe um suporte, que eles ficam lá, que eles não vão desaparecer, que até... Isso é acompanhar saudavelmente. É. E o que é sobrepor? Sobrepor é não dar a oportunidade deles experimentarem.
E achar pode que ficar cá em casa, não vai ter com o amigo. E achar que o filho fica melhor com eles do que com os amigos, está a ver? Há uma desconfiança, se calhar, ou achar que a própria pessoa é que é boa para o filho, porque se calhar precisa do filho ali, não é? E, portanto, não lhe dá oportunidade de ele sair e ir à descoberta. E aí vai inibir o seu desenvolvimento. O filho não vai se autonomizar e não vai ter também o prazer e a autoestima de ter conseguido ultrapassar uma dificuldade. Muito obrigado pela sua presença. Patrícia Pope e Henrique Raposo foram os nossos convidados desta semana no Da Capa à Contra Capa, onde questionámos se estamos ou não a preparar os nossos filhos para a vida. O programa da Renascença, em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, com o genérico original do pianista Mário Lajinha. A versão integral destas conversas estão em podcast nas plataformas digitais habituais. Fizeram o programa esta semana Rui Glória, Carlos Schmidt, André Peralta, Ana Marta Domingues e José Pedro Frazão. Regressamos na próxima semana com outro tema.